21. Interlúdio no espaço. O bloqueio foi farado com sucesso. No vasto volume do espaço, nem todas as marinhas existentes podiam manter vigilância em grande proximidade. Bastava uma única nave, um piloto habilidoso, um nível moderado de sorte e haveria furos de sobra para explorar. Com calma e olhar frio, Toran conduziu um veículo resmungão da vizinhança de uma estrela para a da outra. Se a vizinhança de grandes massas tornava um salto interestelar errático e difícil, também tornava os dispositivos de detecção do inimigo inúteis, ou quase. E assim que o cinturão de naves foi ultrapassado, a esfera interior de espaço morto pelo subéter bloqueado, da qual nenhuma mensagem passava, também foi ultrapassada. Pela primeira vez em mais de 3 meses, Toran se sentiu fora do isolamento. Uma semana se passou antes que os noticiários do inimigo tratassem de alguma coisa além dos detalhes sediosos e cabotinos do crescente domínio sobre a Fundação. Foi uma semana na qual a nave comercial armada de Toran voou para o centro, a partir da periferia, em saltos apressados. Eblin Miss gritou para a sala do piloto e Toran levantou a cabeça dos mapas, piscando os olhos cansados. Qual é o problema? Toran desceu para a pequena câmara central que Baita havia, inevitavelmente, transformado em uma sala de estar. Miss balançou a cabeça. Sei lá eu. Os jornalistas do mundo estão anunciando um boletim especial. Achei que você pudesse querer saber alguma coisa. Seria bom. Onde está Baita? Montando a mesa na sala de jantar e selecionando um cardápio, ou algo do gênero. Toran se sentou no catre que servia como cama para Magnífico e esperou. A rotina de propaganda dos boletins especiais do mulo era monotonamente similar. Primeiro a música marcial e então a suavidade amanteigada do anunciante. Em seguida, as notícias menores, seguindo uma a outra em um ritmo constante e paciente. Então a pausa. Em seguida os trompetes e a crescente excitação e o clímax. Toran suportou. Miss resmungou consigo mesmo. O locutor narrou, na fraseologia convencional dos correspondentes de guerra, as palavras melosas que traduziam em som o metal derretido e a carne desintegrada de uma batalha no espaço. Esquadrões de cruzadores ligeiros sob o comando do tenente-general Samin lançaram um duro contra-ataque hoje contra a força-tarefa vinda de Is. O rosto cuidadosamente inexpressivo do locutor na tela se desvaneceu na escuridão de um espaço cortado pelas lâminas velozes de naves que giram no vazio em combate mortal. A voz continuava pelo trovão sem som. A ação mais impressionante da batalha foi o combate subsidiário do cruzador pesado Cluster contra 3 naves inimigas da classe Nova. A visão da tela virou bruscamente e fechou em close. Uma grande nave soltou fagulhas e um dos atacantes frenéticos brilhou zangado, uma imagem retorcida e fora de foco. Deu meia volta e arremeteu. O Cluster desviou-se violentamente e sobreviveu ao golpe de raspão que jogou o agressor para longe, num reflexo distorcido. A conversa suave e desapaixonada do locutor continuou até o último disparo e o último destroço. Então uma pausa e uma grande voz e imagem semelhante à anterior, desta vez da luta nas adjacências de Menemon, a qual foi acrescentada uma novidade: a extensa descrição de um pouso de ataque e fuga, a imagem de uma cidade destroçada, prisioneiros amontoados e cansados, e partindo novamente. Menemon não tinha muito mais tempo de vida. Pausa novamente, e desta vez o som rascante dos metais já esperados. A tela se desvaneceu e abriu para o longo e impressionante corredor formado por soldados, pelo qual o porta-voz do governo, em um uniforme de conselheiro, passeou rapidamente. O silêncio era opressivo. A voz que veio, por fim, era solene, lenta e dura. Por ordem do nosso soberano, anuncia-se que o planeta Refúgio, até então em oposição guerreira à sua vontade, se submeteu à aceitação da derrota. Neste momento, as forças do nosso soberano estão ocupando o planeta. A oposição foi dispersada, desorganizada e rapidamente esmagada. A cena desvaneceu. O repórter original retornou para afirmar, em tom importante, que novos desdobramentos seriam transmitidos à medida que ocorressem. Então a música dançante começou a tocar e Eblin Miss acionou o escudo que cortava energia. Toran se levantou e saiu meio zonzo, sem dizer uma só palavra.
O psicólogo não fez um movimento para impedi-lo. Quando Baita saiu da cozinha, Miss fez um sinal de silêncio. Tomaram refúgio, ele falou. Baita disse. Já? Seus olhos se arregalaram e ela ficou ali com um súbito enjoo, sem conseguir acreditar. Sem um combate, sem uma empurra. Ela parou e engoliu em seco. É melhor você deixar Thoran sozinho. Não é agradável para ele. Talvez seja melhor comermos sem ele dessa vez. Baita olhou uma vez para a cabine do piloto e então deu meia volta desconsolada. Muito bem. Magnífico estava sentado à mesa sem ser notado. Ele não falou nem comeu, mas ficou olhando para a frente com um medo concentrado que parecia drenar toda a vitalidade de seu fiapo de corpo. Ebrahim Miz empurrou, ausente, sua sobremesa de frutas cristalizadas e disse com dureza. Dois mundos comerciais lutam. Eles lutam, sangram, morrem e não se rendem. Só em refúgio, assim como na fundação. Mas por quê? Por quê? O psicólogo balançou a cabeça. É tudo parte do mesmo problema. Cada estranha faceta é uma pista da natureza do mulo. Primeiro, o problema de como ele pode conquistar a fundação com pouco sangue e de um único golpe, essencialmente, enquanto os mundos comerciais independentes se seguravam. A anulação das reações nucleares era uma arma ridícula. Já discutimos isso tanto que estou até enjoado. E não funcionou em lugar nenhum, a não ser na fundação. Rando sugeriu, e as sobrancelhas grisalhas de Ebrahim se juntaram, que poderia ter sido um depressor de vontade radiante. É o que poderia ter feito o serviço em refúgio. Mas então, por que não foi usado em Minimum e Is, que mesmo agora estão lutando com intensidade tão demoníaca que está sendo necessária metade da frota da Fundação, além das forças do mulo para derrotá-los? Sim, eu reconheci naves da Fundação no ataque. Baita murmurou. Fundação, depois refúgio. O desastre parece nos acompanhar sem nos tocar. Parece que sempre escapamos por um fio. Será que isso dura para sempre? Ebrahim Miz não estava escutando. Para si mesmo, ele estava apontando uma coisa importante. Mas há outro problema. Outro problema. Baita, você se lembra da notícia de que o palhaço do mulo não foi encontrado em Terminus? De que as suspeitas eram de que ele tivesse fugido para refúgio ou sido levado para lá por seus secretadores originais? Há uma importância ligada a ele, Baita, que não some e ainda não descobrimos qual é. Magnífico deve saber de algo que é fatal para o mulo. Tenho certeza disso. Magnífico, branco e tartamudo, protestou. Senhor, nobre lorde, de fato, eu juro que transcende meu pobre tirocínio penetrar suas vontades. Já disse o que sei até os mais profundos limites, e com sua sonda, o senhor sugou de meu magro entendimento o que eu sabia, mas não sabia o que sabia. Eu sei, é alguma coisa pequena. Uma pista tão pequena que nem você nem eu a reconhecemos. Mas precisamos encontrá-la, pois Minimum e Is cairão logo, e quando isso acontecer, seremos os últimos remanescentes, as últimas gotas da Fundação Independente. As estrelas começam a se aglomerar mais quando o núcleo da galáxia é penetrado. Campos gravitacionais começam a se sobrepor em intensidade suficiente para introduzir perturbações de um salto interestelar que não podem ser ignorados. Thoran se deu conta disso quando um salto fez a nave parar à beira do brilho total de uma gigante vermelha, cuja força gravitacional agarrou-a violentamente e só esmoreceu e a soltou depois de 12 horas insones e desesperadas. Com mapas de alcance limitado e uma experiência não inteiramente desenvolvida, nem operacional nem matematicamente, Thoran se resignou a dia de cálculos cuidadosos entre saltos. A coisa acabou virando uma espécie de projeto comunitário. Ebrahim Miz conferia a matemática de Thoran e Baita testava possíveis. Testava possíveis rotas pelos vários métodos generalizados para a presença de soluções reais. Até mesmo o Magnífico foi colocado para trabalhar na máquina de calcular para fazer computações de rotina, um tipo de trabalho que, uma vez explicado, foi fonte de grande divertimento para ele e algo que mostrou eficiência de modo surpreendente. Então, ao final de um mês, ou quase isso, Baita era capaz de inspecionar a linha vermelha que abria caminho pelo modelo tridimensional da lente galáctica da nave até metade do caminho para seu centro, e dizer com alívio satírico: Você sabe o que isso parece?
Parece uma minhoca de 3 metros de comprimento, com um caso terrível de indigestão. Acho que, no fim das contas, você vai acabar nos fazendo pousar de novo em refúgio. E vou mesmo, rosnou Toran, remexendo ferozmente seu mapa. Se você não calar a boca. E já que estamos falando no assunto, continuou Baita, existe provavelmente uma rota bem direta, reta como um meridiano de longitude. É? Bem, em primeiro lugar, sua cretina, provavelmente foram necessárias 500 naves em 500 anos para descobrir essa rota por tentativa e erro, e meus mapas piolentos de meio crédito não a mostram. Além disso, talvez essas rotas retas sejam uma boa coisa para se evitar. Elas provavelmente estão coalhadas de naves. E além disso... Ah, pelo amor da galáxia, pare de choramingar e proclamar tanta indignação. As mãos dela estavam nos cabelos dele. Ele deu um grito. Vai, solta! E segurou-a pelos pulsos, beijando suas mãos. E Toran, Baita e a cadeira se tornaram um emaranhado de 3 elementos no chão. A coisa degenerou em uma luta livre, ofegante, composta em sua maior parte de risos abafados e socos de brincadeira. Toran parou quando o Magnífico entrou sem fôlego. O que foi? As rugas de ansiedade cobriam o rosto do palhaço e repuxavam a pele branca sob a enorme ponta de seu nariz. Os instrumentos estão se comportando estranhamente, senhor. Sabendo como sou ignorante, em nada toquei. Em 2 segundos, Toran estava na cabine do piloto. Ele disse baixinho para o Magnífico. Acorde, Eblimis. Mande-o descer aqui. Ele disse para Baita que estava tentando pôr uma ordem básica nos cabelos usando os dedos. Fomos detectados, Bey. Detectados? Baita deixou os braços caírem. Por quem? Sabe lá a galáxia, resmungou Toran. Mas imagino que seja por alguém com desintegradores já prontos e apontados. Ele se sentou e em voz baixa enviava para o subéter o código de identificação da nave. Quando Eblimis entrou de roubo e com cara de sono, Toran disse com uma calma desesperada. Parece que estamos dentro das fronteiras de um reino interior local chamado Autocracia de Fíria. Nunca ouvi falar, disse Miss abruptamente. Bem, eu também não, replicou Toran. Nós estamos sendo parados por uma nave filiana mesmo assim, e não sei o que isso trará. O capitão inspetor da nave filiana entrou a bordo com 6 homens armados atrás, lotando a nave. Ele era baixo, de cabelos e lábios finos, além da pele seca. Tossiu uma tosse aguda quando se sentou e abriu a pasta que trazia debaixo do braço, numa página em branco. Seus passaportes e a liberação da nave, por favor. Não temos nada disso, disse Toran. Nada, hein? Ele pegou o microfone suspenso de seu cinturão e falou nele rapidamente. 3 homens e uma mulher. Documentação irregular. Fez uma anotação na pasta. De onde vocês são? Perguntou. Suiena, Toran disse cauteloso. Onde fica isso? 30.000 parsecs, 80 graus, a oeste de Trantor. 40 graus. Não importa, não importa. Toran podia ver que seu inquisidor havia escrito ponto de origem, periferia. O filiano continuou. Para onde estão indo? Setor de Trantor, disse Toran. Objetivo? Viagem de lazer. Carga? Nenhuma. Vamos checar isso. Ele assentiu e 2 homens pularam prontos para a ação. Toran não moveu um dedo para interferir. O que traz vocês ao território filiano? Os olhos do filiano brilhavam de modo inamistoso. Não sabíamos que estava em território filiano. Meu mapa é antigo. Vocês terão de pagar 100 créditos por isso. E, é claro, as tarifas de costumes para questões alfandegárias, etc. Tornou a falar no microfone, mas ouviu mais do que falou. E então para Toran. Entende alguma coisa de tecnologia nuclear? Um pouco. Toran respondeu na defensiva. Mesmo? O filiano fechou sua pasta e acrescentou. Homens da periferia têm uma reputação boa nesse sentido. Coloque um traje e venha comigo. Baita deu um passo à frente. O que vai fazer com ele? Toran colocou gentilmente de lado e perguntou friamente. Para onde querem que eu vá? Nossa usina nuclear precisa de uns pequenos ajustes. Ele irá com você. Seu dedo apontou diretamente para Magnífico, cujos olhos castanhos se arregalaram numa exibição de horror. O que é que ele tem a ver com isso? Toran exigiu saber. O oficial olhou friamente para ele. Fui informado de atividades piratas nessas vizinhanças. Uma descrição de uma das naves inimigas se parece com a sua.
É puramente uma questão rotineira de identificação. Tora hesitou, mas 6 homens e 6 desintegradores eram argumentos bem eloquentes. Ele foi até o armário para apanhar os trajes. Uma hora depois, ele se levantou nas entranhas da nave firiana e disse irritado: Não há nada de errado com os motores até onde posso ver. Os barramentos estão firmes. Os tubos L estão se alimentando adequadamente. E as análises de reação checam positivo. Quem é o encarregado aqui? O engenheiro-chefe disse baixinho: Sou eu. Bom, deixe-me ir embora. Foi levado até o nível dos oficiais e a pequena antessala tinha apenas um suboficial indiferente. Onde está o homem que veio comigo? Por favor, espere, disse o suboficial. Só 15 minutos depois, Magnífico foi levado até ali. O que fizeram com você? Toran perguntou rapidamente. Nada, nada mesmo. A cabeça de Magnífico balançou uma negativa lenta. Foram necessários 250 créditos para cumprirem as exigências de filha, dos quais 50 créditos para a libertação instantânea, e voltaram ao espaço livre. Baita disse com uma risada forçada. Não merecemos nenhuma escolta? Não recebemos o figurativo pé no traseiro até a fronteira? Tora respondeu mal-humorado. Aquilo não era nave filiana, e não vamos a lugar nenhum por enquanto. Venha cá. Eles se reuniram ao redor dele. Ele disse lívido. Aquela era uma nave da Fundação, e o pessoal a bordo eram homens do mulo. Eblin se curvou para pegar o charuto que havia deixado cair, e ele disse. Aqui? Estamos a 15 mil parsecs da Fundação. E estamos aqui. O que os impede de fazer a mesma viagem? Pela galáxia, Eblin. Não acha que sei distinguir as diferenças entre as naves? Vi os motores deles, isso é para mim o suficiente. Estou lhe dizendo que era um motor da Fundação, numa nave da Fundação. E como eles chegaram aqui? Perguntou Baita logicamente. Quais são as chances de um encontro aleatório de duas determinadas naves no espaço? O que isso tem a ver? Toran quis saber esquentado. Só demonstra que fomos seguidos. Seguidos? Baita gritou. Pelo hiperespaço? Eblimis interrompeu cansado. Pode ser feito, desde que se tenha uma boa nave e um excelente piloto. Mas a possibilidade não me impressiona. Eu não estava mascarando minha trilha, insistiu Toran. Estive aumentando a velocidade de partida em linha reta. Um cego poderia ter calculado nossa rota. Um raio que podia, Baita gritou. Com os saltos erráticos que você está dando, observar nossa direção inicial não significa nada. Nós saímos do lado errado do salto mais de uma vez. Estamos perdendo tempo, Toran disse rangendo os dentes. É uma nave da Fundação sob o mulo. Ela nos deteve, ela nos procurou. Ela colocou Magnífico, sozinho, e eu como reféns, para manter o resto de vocês quietos, caso suspeitassem. E vamos queimá-la do espaço agora mesmo. Espera aí, Eblimizo segurou. Você vai nos destruir por uma nave que acha que é inimiga? Pense, homem. Esses sujeitos desprezíveis nos caçariam por uma rota impossível, por metade dessa galáxia maldita. Nos olhariam e nos soltariam? Eles ainda estão interessados no nosso destino. Então por que nos parar deixando-nos de sobreaviso? Você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo, sabe disso. Eu vou fazer isso do meu jeito. Solte-me, Eblin, ou vou te derrubar. Magnífico se inclinou para a frente em sua cadeira predileta, onde estava encarrapitado. Suas narinas enormes estavam dilatadas com empolgação. Imploro seu perdão pela minha interrupção, mas minha pobre mente está subitamente assombrada por um pensamento estranho. Baita antecipou o gesto de irritação de Toran e segurou Eblin também. Pode falar, Magnífico. Todos estamos ouvindo. E Magnífico disse. Em minha estada na nave deles, há pouca inteligência que Possu ficou abobalhada e pasma por um medo que vinha dos homens. Na verdade, tem uma falta de memória de grande parte do que aconteceu. Muitos homens me olhando e conversas que não compreendi. Mas, quase ao final, como se um raio de luz de sol tivesse transpassado um rasgão nas nuvens, havia um rosto que conheci, um relance, um mero brilho, e, no entanto, ele reluz em minha memória cada vez mais forte e brilhante. Quem era? Perguntou Toran. Aquele capitão que ficou conosco tanto tempo atrás, quando vocês, pela primeira vez, me salvaram da escravidão. Obviamente era a intenção de Magnífico causar sensação, e o sorriso de deleite que se curvava amplo à sombra de sua probóscide atestava que reconhecia o sucesso da intenção. Capitão Han Preacher?
Miss quis saber. Tem certeza disso? Certeza mesmo? Senhor, eu juro. E pousou uma mão magra e ossuda sobre o próprio peito estreito. Eu manterei minha palavra perante o mulo e juraria em sua face, mesmo que todo o seu poder estivesse atrás dele para negá-la. Então o que foi tudo isso? Baita perguntou totalmente surpresa. O palhaço a encarou ansioso. Minha dama, tenho uma teoria. Ela me ocorreu prontinha, como se o espaço galáctico tivesse colocado com gentileza em minha mente. Ele chegou mesmo a levantar a voz sobre a objeção de Toran que interrompia. Minha dama, ele se dirigia exclusivamente a Baita. Se esse capitão tivesse, assim como nós, escapado com uma nave, se ele, assim como nós, estivesse numa viagem para um propósito próprio, se ele tivesse dado conosco por acaso, suspeitaria de que nós estivéssemos seguindo, assim como nós suspeitamos que ele esteja fazendo conosco. Não seria de admirar que tivesse ensinado essa comédia para entrar em nossa nave? Por que então ele iria nos querer na nave dele? Toran quis saber. Isso não faz sentido. Ora, pois faz sim, clamou o palhaço em uma inspiração fluida. Ele nos enviou um subalterno que não nos conhecia, mas que nos descreveu no microfone. O capitão que o ouvia teria ficado surpreso com minha pobre descrição, pois verdade seja dita, não há muitos nessa grande galáxia que tenham semelhança com minha exiguidade. Eu era a prova de identidade do resto de vocês. E então ele nos deixa livres? O que sabemos nós de sua missão e do sigilo dela? Ele não nos espionou como inimigo, e tendo feito isso, será que ainda pensa que sabe arriscar seu plano se revelando? Baita disse devagar. Não seja teimoso, Tori. Isso explica as coisas. Poderia ser, concordou Miss. Toran parecia indefeso diante da resistência unida. Alguma coisa na explicação fluente do palhaço o incomodava. Alguma coisa estava errada. Mas ele estava surpreso e sem querer sua raiva foi passando. Por um instante, ele murmurou. Pensei que pudéssemos ter tido uma das naves do mulo. Seus olhos escureceram com a dor da perda de refúgio. Os outros entenderam. Neotrantor. O pequeno planeta de Delicas, renomeado após o grande saque, foi por quase um século o centro da última dinastia do Primeiro Império. Era um mundo de sombras e um império de sombras, e sua existência é apenas de importância legalista. Sobre o primeiro da dinastia neotrantoriana, Enciclopédia Galáctica.